Helena sempre achou que a vida dela tinha um ritmo próprio. Não lento demais, não rápido demais, apenas constante. Ela acordava todos os dias no mesmo horário, preparava o café com calma e abria a janela da sala para deixar o ar da manhã entrar. Morava sozinha havia alguns anos, num apartamento simples, perto do centro da cidade. Gostava daquele silêncio inicial do dia, quando tudo ainda parecia em ordem. Trabalhava em uma pequena loja de artigos de papelaria e presentes. Nada chamativo, um lugar discreto, frequentado por pessoas que entravam sem pressa, escolhendo coisas pequenas para o cotidiano. Cadernos, canetas, cartões, objetos simples, mas cheios de intenção. Helena gostava disso. Gostava de coisas que não faziam barulho. Os dias se pareciam bastante, a mesma rua, os mesmos rostos, o mesmo trajeto até em casa. Ela não se sentia infeliz. Também não se sentia esperando algo grandioso, apenas vivia. Até aquela manhã. Era um dia comum demais para marcar qualquer mudança. O céu estava claro, o movimento da rua tranquilo. Helena organizava alguns cadernos novos na prateleira quando ouviu a porta da loja se abrir. O sino tocou. Ela levantou o olhar sem pressa. Foi quando viu André. Ele entrou devagar, como quem não tinha certeza se estava no lugar certo. Olhou ao redor, respirou fundo, observou os detalhes da loja com atenção genuína. Não parecia apressado, nem distraído. "Bom dia", ele disse, com a voz calma. "Bom dia", Helena respondeu. Ele caminhou entre as prateleiras, passando os dedos pelos produtos, lendo pequenas etiquetas como se estivesse mais interessado no ambiente do que em comprar algo específico. Cadernos, canetas, cartões, objetos simples, mas cheios de intenção. Helena gostava disso. Gostava de coisas que não faziam barulho. Os dias se pareciam bastante, a mesma rua, os mesmos rostos, o mesmo trajeto até em casa. Ela não se sentia infeliz. Também não se sentia esperando algo grandioso. Apenas vivia. Até aquela manhã. Era um dia comum demais para marcar qualquer mudança. O céu estava claro, o movimento da rua tranquilo. Helena organizava alguns cadernos novos na prateleira quando ouviu a porta da loja se abrir. O sino tocou. Ela levantou o olhar sem pressa. Foi quando viu André. Ele entrou devagar, como quem não tinha certeza se estava no lugar certo. Olhou ao redor, respirou fundo, observou os detalhes da loja com atenção genuína. Não parecia apressado, nem distraído. "Bom dia", ele disse, com a voz calma. "Bom dia", Helena respondeu. Ele caminhou entre as prateleiras, passando os dedos pelos produtos, lendo pequenas etiquetas como se estivesse mais interessado no ambiente do que em comprar algo específico. Cadernos, canetas, cartões, objetos simples, mas cheios de intenção. Helena gostava disso. Gostava de coisas que não faziam barulho. Os dias se pareciam bastante, a mesma rua, os mesmos rostos, o mesmo trajeto até em casa. Ela não se sentia infeliz. Também não se sentia esperando algo grandioso. Apenas vivia. Até aquela manhã. Era um dia comum demais para marcar qualquer mudança. O céu estava claro, o movimento da rua tranquilo. Helena organizava alguns cadernos novos na prateleira quando ouviu a porta da loja se abrir. O sino tocou. Ela levantou o olhar sem pressa. Foi quando viu André. Ele entrou devagar, como quem não tinha certeza se estava no lugar certo. Olhou ao redor, respirou fundo, observou os detalhes da loja com atenção genuína. Não parecia apressado, nem distraído. "Bom dia", ele disse, com a voz calma. "Bom dia", Helena respondeu. Ele caminhou entre as prateleiras, passando os dedos pelos produtos, lendo pequenas etiquetas como se estivesse mais interessado no ambiente do que em comprar algo específico. Cadernos, canetas, cartões, objetos simples, mas cheios de intenção. Helena gostava disso. Gostava de coisas que não faziam barulho. Os dias se pareciam bastante,
A mesma rua, os mesmos rostos, o mesmo trajeto até em casa. Ela não se sentia infeliz. Também não se sentia esperando algo grandioso. Apenas vivia. Até aquela manhã. Era um dia comum demais para marcar qualquer mudança. O céu estava claro, o movimento da rua tranquilo. Helena organizava alguns cadernos novos na prateleira quando ouviu a porta da loja se abrir. O sino tocou. Ela levantou o olhar sem pressa. Foi quando viu André. Ele entrou devagar, como quem não tinha certeza se estava no lugar certo. Olhou ao redor, respirou fundo, observou os detalhes da loja com atenção genuína. Não parecia apressado, nem distraído. "Bom dia", ele disse, com a voz calma. "Bom dia", Helena respondeu. Ele caminhou entre as prateleiras, passando os dedos pelos produtos, lendo pequenas etiquetas, como se estivesse mais interessado no ambiente do que em comprar algo específico. Cadernos, canetas, cartões, objetos simples, mas cheios de intenção. Helena gostava disso. Gostava de coisas que não faziam barulho. Os dias se pareciam bastante, a mesma rua, os mesmos rostos, o mesmo trajeto até em casa. Ela não se sentia infeliz. Também não se sentia esperando algo grandioso. Apenas vivia. Até aquela manhã. Era um dia comum demais para marcar qualquer mudança. O céu estava claro, o movimento da rua tranquilo. Helena organizava alguns cadernos novos na prateleira quando ouviu a porta da loja se abrir. O sino tocou. Ela levantou o olhar sem pressa. Foi quando viu André. Ele entrou devagar, como quem não tinha certeza se estava no lugar certo. Olhou ao redor, respirou fundo, observou os detalhes da loja com atenção genuína. Não parecia apressado, nem distraído. "Bom dia", ele disse, com a voz calma. "Bom dia", Helena respondeu. Ele caminhou entre as prateleiras, passando os dedos pelos produtos, lendo pequenas etiquetas, como se estivesse mais interessado no ambiente do que em comprar algo específico. Cadernos, canetas, cartões, objetos simples, mas cheios de intenção. Helena gostava disso. Gostava de coisas que não faziam barulho. Os dias se pareciam bastante, a mesma rua, os mesmos rostos, o mesmo trajeto até em casa. Ela não se sentia infeliz. Também não se sentia esperando algo grandioso. Apenas vivia. Até aquela manhã. Era um dia comum demais para marcar qualquer mudança. O céu estava claro, o movimento da rua tranquilo. Helena organizava alguns cadernos novos na prateleira quando ouviu a porta da loja se abrir. O sino tocou. Ela levantou o olhar sem pressa. Foi quando viu André. Ele entrou devagar, como quem não tinha certeza se estava no lugar certo. Olhou ao redor, respirou fundo, observou os detalhes da loja com atenção genuína. Não parecia apressado, nem distraído. "Bom dia", ele disse, com a voz calma. "Bom dia", Helena respondeu. Ele caminhou entre as prateleiras, passando os dedos pelos produtos, lendo pequenas etiquetas como se estivesse mais interessado no ambiente do que em comprar algo específico. Cadernos, canetas, cartões, objetos simples, mas cheios de intenção. Helena gostava disso. Gostava de coisas que não faziam barulho. Os dias se pareciam bastante, a mesma rua, os mesmos rostos, o mesmo trajeto até em casa. Ela não se sentia infeliz. Também não se sentia esperando algo grandioso. Apenas vivia. Até aquela manhã. Era um dia comum demais para marcar qualquer mudança. O céu estava claro, o movimento da rua tranquilo. Helena organizava alguns cadernos novos na prateleira quando ouviu a porta da loja se abrir. O sino tocou. Ela levantou o olhar sem pressa. Foi quando viu André. Ele entrou devagar, como quem não tinha certeza se estava no lugar certo. Olhou ao redor, respirou fundo, observou os detalhes da loja com atenção genuína. Não parecia apressado, nem distraído. "Bom dia", ele disse, com a voz calma. "Bom dia", Helena respondeu.
Ele caminhou entre as prateleiras, passando os dedos pelos produtos, lendo pequenas etiquetas como se estivesse mais interessado no ambiente do que em comprar algo específico. Cadernos, canetas, cartões, objetos simples, mas cheios de intenção. Helena gostava disso. Gostava de coisas que não faziam barulho. Os dias se pareciam bastante, a mesma rua, os mesmos rostos, o mesmo trajeto até em casa. Ela não se sentia infeliz. Também não se sentia esperando algo grandioso, apenas vivia. Até aquela manhã. Era um dia comum demais para marcar qualquer mudança. O céu estava claro, o movimento da rua tranquilo. Helena organizava alguns cadernos novos na prateleira quando ouviu a porta da loja se abrir. O sino tocou. Ela levantou o olhar sem pressa. Foi quando viu André. Ele entrou devagar, como quem não tinha certeza se estava no lugar certo. Olhou ao redor. Com o passar das semanas, Helena percebeu que a presença de André já não era apenas um detalhe do dia. Ela não soube dizer exatamente quando isso aconteceu. Não houve um momento específico, nem uma conversa que marcasse essa mudança. Foi algo silencioso, quase imperceptível. Ele continuava aparecendo na loja com a mesma naturalidade de sempre. Às vezes ficava poucos minutos, outras vezes permanecia mais tempo encostado no balcão, observando o movimento da rua enquanto conversavam sobre coisas simples. Mas agora, Helena notava que ele fazia parte do ritmo dela. Ela já sabia mais ou menos o horário em que ele costumava aparecer. Não porque tivessem combinado, mas porque o corpo dela reconhecia aquele padrão. Quando o sino da porta tocava naquele horário, ela levantava os olhos com um tipo diferente de atenção. André também começou a perceber coisas nela, o jeito como Helena organizava a loja sempre da mesma forma, a maneira cuidadosa com que embrulhava cada item, mesmo os mais simples, o silêncio concentrado quando estava organizando algo importante. "Você faz tudo com muita calma", ele comentou certa vez. "Eu preciso disso, senão o dia passa por cima de mim." Ele sorriu, como quem entende mais do que diz. Aos poucos começaram a conversar sobre a vida fora da loja. Nada muito profundo ainda, mas o suficiente para criar contorno. André falou um pouco sobre o trabalho, sobre como gostava de rotina, mas também sentia falta de algo que não sabia nomear. Helena contou sobre morar sozinha, sobre gostar de finais de tarde silenciosos, sobre como aprendia a se sentir bem com a própria companhia. Não havia pressa para avançar, não havia curiosidade invasiva, havia espaço. Alguns dias André não aparecia. Helena sentia falta, mas não de um jeito inquieto. Era uma ausência tranquila, quase como quando falta uma música de fundo que você só percebe quando não está mais tocando. Quando ele voltava, tudo se encaixava de novo. Certo fim de tarde, Helena estava fechando a loja quando André entrou apressado, algo raro nele. "Cheguei atrasado hoje", disse. "Não queria passar o dia sem vir aqui." Ela sentiu algo diferente com aquela frase. Não um impacto, mas um calor discreto no peito. "Ainda dá tempo", ela respondeu, sorrindo. Ele ficou enquanto ela fechava a loja. Pela primeira vez, caminharam juntos alguns metros rua abaixo, sem combinar nada. Conversaram sobre o dia, sobre o clima, sobre coisas pequenas que tinham acontecido. O caminho era curto, mas pareceu suficiente. Quando se despediram, não houve promessa de reencontro, apenas um "até amanhã", dito com naturalidade. Helena voltou para casa pensando em como aquele encontro tinha sido simples e ainda assim importante. Ela começou a entender que aquilo já não era só um início, era um meio começando a se formar. Não havia definição, não havia declaração, mas havia algo sendo construído, devagar, com cuidado, no tempo exato que ambos pareciam respeitar sem precisar combinar. Depois daquele primeiro caminho juntos ao fechar a loja, algo sutil mudou entre Helena e André. Não foi no comportamento imediato, nem nas palavras trocadas. Foi na naturalidade com que passaram a repetir aquele gesto. Nem sempre caminhavam juntos, mas quando acontecia, parecia certo, como se fosse apenas mais uma parte do dia, e não algo que precisasse ser nomeado. André começou a aparecer com mais frequência no fim da tarde. Às vezes dizia que era coincidência,
Outras vezes nem explicava. Helena não perguntava, apenas aceitava a presença. As conversas foram ganhando mais corpo. Ainda simples, ainda leves, mas mais pessoais. André falou sobre como tinha se mudado para aquela cidade sem grandes expectativas. Helena contou que, por muito tempo, achou que a vida dela já estava toda definida. E agora? Ele perguntou certa vez. Ela pensou por alguns segundos. Agora eu acho que ainda tem espaço para surpresa. Ele sorriu. Um sorriso discreto, mas atento. Alguns dias eram quase silenciosos. André ficava sentado em uma das cadeiras da loja, mexendo no celular ou apenas observando Helena trabalhar. Ela sentia aquele olhar tranquilo, sem cobrança, sem urgência. Era confortável. Helena percebeu que, quando estava cansada, a presença dele não pesava. Pelo contrário, ajudava. Ele não exigia conversa quando ela não tinha energia, apenas estava ali. Com o tempo, André começou a ajudar em pequenas coisas. Segurava a porta quando ela carregava caixas, organizava algo quando via que ela estava ocupada demais. Gestos simples, quase invisíveis. "Você não precisa", ela dizia. "Eu sei", ele respondia, "mas eu gosto." Essa frase ficou com ela. Os dias passaram. Sem que percebessem, semanas já tinham ido embora. A cidade mudou um pouco de cor com o passar do tempo. As vitrines trocaram enfeites, as pessoas começaram a comentar sobre o clima, sobre o fim de ano que se aproximava. Helena começou a perceber que falava de André com naturalidade para algumas pessoas, não como alguém especial, mas como alguém presente, e isso por si só já dizia muito. Houve um sábado em que a loja ficou aberta até mais tarde, movimento inesperado. Helena estava cansada quando André apareceu. "Quer ajuda?" ele perguntou. Ela hesitou por um segundo, depois assentiu. Trabalharam juntos por um tempo, em silêncio na maior parte, mas era um silêncio confortável, produtivo. Quando fecharam a loja, Helena sentiu algo diferente. Não euforia, gratidão. "Obrigada", ela disse. "Sempre", ele respondeu, sem pensar muito. Naquela noite, Helena demorou mais para dormir, não porque estivesse inquieta, mas porque pensava em como aquela presença tinha se tornado parte da vida dela sem fazer barulho. Ela não sabia onde aquilo ia dar e, curiosamente, não sentia necessidade de saber. André também sentia algo parecido. Começou a perceber que organizava os próprios dias pensando nos horários em que poderia passar pela loja, não como obrigação, mas como escolha. Ele gostava daquele espaço, gostava de Helena, gostava de como tudo parecia simples perto dela. E assim, sem grandes acontecimentos, o meio da história deles seguia se formando, camada após camada, dia após dia. Não havia pressa, não havia definição. Havia apenas duas pessoas, permitindo que algo crescesse, no ritmo certo, do jeito mais calmo possível. Os dias começaram a se encaixar de um jeito diferente para Helena. Ela ainda acordava no mesmo horário, ainda preparava o café com o mesmo cuidado, ainda seguia o mesmo caminho até a loja. Mas agora havia algo novo acompanhando tudo isso, uma sensação constante de presença, mesmo quando André não estava ali fisicamente. Ela passou a perceber como certas partes do dia ganhavam outro peso. O fim da tarde, por exemplo, antes era apenas o momento de organizar a loja e fechar as portas. Agora carregava uma expectativa tranquila, quase imperceptível. Não uma espera ansiosa, mas uma abertura. André continuava surgindo sem avisar. Às vezes entrava rápido, só para cumprimentá-la e seguir caminho. Outras vezes ficava mais tempo, sentado, observando, conversando. Helena gostava do fato de nunca saber exatamente como aquele encontro iria acontecer. Era sempre simples e sempre suficiente. As conversas começaram a se aprofundar um pouco mais, sem deixar de ser leves. André falou sobre a infância em outra cidade, sobre como sempre teve dificuldade em se sentir pertencente a um lugar. Helena ouviu com atenção, sentindo que aquelas palavras diziam mais do que ele deixava transparecer. Ela contou sobre como aprendeu a gostar da própria companhia depois de muito tempo evitando o silêncio. André escutou sem interromper.
com aquele jeito atento que já lhe era familiar. Acho que a gente aprende a ficar, ele disse, antes de aprender a compartilhar. Helena concordou em silêncio. Alguns dias, André não aparecia. Helena sentia falta, mas sem inquietação. Apenas uma ausência suave, como quando um objeto muda de lugar e você percebe sem saber quando foi que isso aconteceu. Quando ele voltava, tudo retomava o eixo. Houve uma tarde em que choveu de repente. A rua ficou vazia, a loja silenciosa. André entrou com o cabelo levemente molhado, rindo da própria pressa. Não estava planejado, ele disse. As melhores coisas nunca estão, Helena respondeu sem pensar muito. Eles riram, e aquele riso ficou com ela o resto do dia. Aos poucos, André começou a participar mais da rotina da loja. Não oficialmente, apenas ajudando quando via necessidade. Segurava caixas, organizava uma prateleira, fazia comentários que mostravam que estava atento ao espaço. Você já conhece isso aqui melhor do que imagina, Helena disse certa vez. Talvez porque eu me sinta à vontade, ele respondeu. Essa frase ficou no ar por alguns segundos a mais do que o normal. Helena começou a perceber que confiava nele. Confiava na presença, no cuidado, no jeito calmo de existir ao lado dela. Não era algo que tivesse decidido, apenas aconteceu. Algumas noites, ao chegar em casa, ela se pegava pensando em detalhes pequenos, no jeito como André inclinava a cabeça quando escutava algo importante, no silêncio confortável que se formava entre eles, na sensação de não precisar explicar demais quem era. Ela não se sentia confusa, se sentia inteira. O tempo seguiu passando. A cidade entrou em outra fase do ano. As pessoas mudaram as roupas, os horários, os hábitos. Helena e André acompanharam isso juntos, mesmo sem perceber. Certo dia, André apareceu perto do fechamento da loja e ficou. Não disse nada especial, apenas ficou ali enquanto Helena organizava tudo. Quando ela terminou, ele perguntou, com naturalidade: "Quer caminhar um pouco?" Ela aceitou sem pensar. Andaram devagar pelas ruas conhecidas. Falaram pouco. O silêncio entre eles não pesava. Como o contrário, parecia preencher tudo. Na despedida, André hesitou por um segundo antes de dizer boa noite. Helena percebeu, sentiu, mas não comentou. Algumas coisas não precisavam ser ditas ainda. O meio da história deles continuava se formando assim, em gestos simples, em conversas leves, em silêncios que não afastavam. Nada ali era urgente. Nada precisava ser apressado. Era apenas duas vidas, aprendendo, devagar, a caminhar no mesmo ritmo. Com o passar dos dias, Helena deixou de perceber o tempo como algo que precisava ser preenchido. Ele simplesmente acontecia, e ela caminhava dentro dele com mais leveza do que antes. A presença de André não trazia agitação, trazia descanso. Ele continuava aparecendo na loja sem alarde, como alguém que não queria interromper nada, apenas fazer parte. Às vezes ficava alguns minutos, outras vezes mais tempo. Helena já não tentava entender o motivo, apenas aceitava. As conversas ficaram mais espaçadas, mas mais significativas. Não falavam o tempo todo. Às vezes apenas dividiam o mesmo espaço, cada um envolvido em seus próprios pensamentos. E isso não criava distância, criava conforto. Helena começou a notar como o silêncio, quando compartilhado, podia ser acolhedor. Em alguns fins de tarde, André se sentava perto da vitrine observando o movimento da rua, enquanto Helena organizava a loja. O sol entrava suave, deixando tudo com um tom mais corda. Aquele momento simples se repetia dia após dia, sem perder o encanto. Ela gostava daquela repetição. André, por sua vez, começou a associar certos detalhes a Helena. O cheiro da loja, o som do sino da porta, a forma como ela ajeitava os objetos antes de fechar. Pequenas coisas, que juntas criavam uma sensação de pertencimento. Eles passaram a caminhar juntos com mais frequência depois do expediente. Não iam longe. Às vezes davam apenas uma volta no quadrilão. Falavam pouco, observavam o céu mudando de cor. Comentavam algo simples
e seguiam silenciosos. Helena sentia que não precisava se mostrar interessante. André não parecia esperar nada além de presença. Em alguns dias, ela estava mais quieta. André percebia. Não perguntava demais, apenas caminhava ao lado. Em outros dias era André quem parecia distante, e Helena respeitava, oferecendo espaço sem se afastar. Esse equilíbrio começou a se tornar natural. O meio da história deles não era feito de acontecimentos marcantes, era feito de continuidade, de estar ali quando o outro chegava, de reconhecer o ritmo, de não forçar nada. Helena começou a sentir uma calma nova dentro de si, uma calma que não vinha da ausência de problemas, mas da sensação de não estar sozinha para atravessar os dias. André sentia algo parecido. Não precisava explicar, apenas sentia. Eles não falavam sobre sentimentos, não porque não existissem, mas porque ainda não pediam palavras. Algumas coisas crescem melhor no silêncio. E assim, devagar, o meio da história deles se expandia, suave, estável, sem pressa de se transformar em outra coisa. Apenas sendo. O tempo seguia passando de maneira quase imperceptível. Helena já não sabia dizer quando exatamente André tinha deixado de ser apenas alguém que aparecia na loja para se tornar parte da paisagem dos seus dias. Ele simplesmente estava ali, e isso bastava. Havia tardes em que a loja ficava especialmente silenciosa. Pouco movimento, poucas vozes na rua. Nessas horas, Helena sentia que tudo parecia mais lento, mais amplo. André costumava sentar perto da entrada, observando o lado de fora, como se gostasse de ver o mundo passar sem precisar participar ativamente dele. Ela gostava disso nele. Às vezes ele comentava algo simples, uma pessoa passando apressada, uma criança puxando a mão da mãe, um cachorro parado na calçada. Pequenos detalhes que normalmente passariam despercebidos. Helena percebia que André tinha um olhar atento para o cotidiano. "Gosto de observar", ele disse certa vez. "Me ajuda a ficar mais presente." Helena entendeu aquilo melhor do que imaginava. Os dias se tornaram previsíveis no melhor sentido possível. Não havia surpresas grandes, mas havia constância. E a constância trazia uma sensação de segurança que Helena não sentia há muito tempo. Ela já não se pegava contando as horas. Não sentia pressa para chegar em casa nem ansiedade pelo dia seguinte. Tudo parecia ocupar o espaço certo. Algumas manhãs começavam com o céu nublado, outras com o sol forte. Helena percebia essas mudanças com mais atenção. André, de algum modo, tinha despertado nela essa sensibilidade para o que estava ao redor. Em certos fins de tarde, quando o movimento da loja diminuía, André ajudava a organizar algumas coisas, não porque fosse necessário, mas porque gostava de participar. Helena observava como ele fazia tudo com cuidado, respeitando o espaço dela. "Você é muito cuidadoso", ela comentou uma vez. "Acho que é porque não gosto de bagunçar o que funciona", ele respondeu. A frase ficou com ela. Eles começaram a compartilhar pequenas pausas, um café rápido, um lanche simples dividido atrás do balcão. Nada planejado, apenas acontecendo. Não falavam de sentimentos, mas Helena sentia algo crescer em silêncio. Não como uma urgência, mas como uma base sólida sendo construída devagar. Havia dias em que André parecia mais quieto. Helena respeitava, não perguntava, apenas permanecia, e ele fazia o mesmo por ela. Esse respeito mútuo criou um raro tipo de proximidade, uma proximidade sem invasão, sem cobrança. Helena começou a perceber que se sentia mais ela mesma perto de André. Não precisava desempenhar papel algum, não precisava parecer interessante ou disponível, apenas estar. As caminhadas depois do expediente se tornaram mais frequentes. Às vezes falavam sobre coisas do passado, outras vezes apenas caminhavam em silêncio, observando o céu escurecer lentamente. Em uma dessas caminhadas, Helena percebeu algo simples, mas profundo. Ela já não se sentia sozinha no mundo. Não porque alguém tivesse prometido ficar, mas porque alguém estava ficando. André sentia isso também. A cidade, antes apenas um lugar de passagem, começou a parecer mais fixa, mais real. A loja, o som do sino, a presença de Helena, tudo isso começou a criar raízes. O meio da história dele seguia assim. Sem definições, sem pressa, sem medo. Era um tempo de construção silenciosa, de aprendizado mútuo, de um amor que ainda não se dizia, mas já se sentia. E enquanto os dias continuavam passando, algo dentro de ambos se organizava, se acomodava, se preparava, sem saber exatamente para quê.
apenas confiando que o caminho estava sendo bem trilhado. Os dias passaram a ter um peso diferente para Helena. Não mais um peso cansado, mas um peso de significado, como se cada pequena coisa tivesse encontrado o seu lugar. Ela percebeu que já não estranhava mais a presença de André. Estranharia, na verdade, se ele não aparecesse. Ainda assim, quando isso acontecia, ela não sentia inquietação. Apenas aceitava que alguns dias eram assim. André também parecia confortável com essa ausência ocasional. Quando voltava, retomava tudo exatamente de onde haviam parado, como se o tempo entre um encontro e outro não criasse distância. Havia algo muito silencioso na forma como se entendiam. Em algumas tardes, Helena se pegava observando André quando ele estava distraído, olhando a rua, mexendo em algum objeto da loja, folheando um caderno sem realmente ler. Ela notava o jeito tranquilo com que ele ocupava o espaço, sem excessos, sem urgência. Isso a fazia se sentir segura. A loja continuava sendo um ponto fixo no dia dela, mas agora parecia mais viva. Não pelo movimento, mas pela sensação de troca. Helena sentia que aquele lugar não guardava apenas objetos, mas momentos. Algumas conversas se repetiam, comentários sobre o clima, sobre como o dia tinha sido mais lento, sobre algo que alguém disse na rua, e mesmo repetidas não se tornavam cansativas. Era como se aquelas palavras criassem uma base, um chão firme. André começou a compartilhar pequenas lembranças, quase sem perceber. Um cheiro que o fazia lembrar da infância, uma música que costumava ouvir em momentos de silêncio. Helena escutava com atenção, sem pressa para responder. Ela também começou a se abrir um pouco mais. Falava sobre como aprendeu a gostar de ficar sozinha, sobre como por muito tempo acreditou que a vida seria sempre assim, organizada, previsível, silenciosa. E isso te incomodava? André perguntou certa vez. Não, ela respondeu. Mas agora parece diferente. Ele não pediu explicação, apenas aceitou. Havia dias em que eles não caminhavam juntos depois do expediente, apenas se despediam na porta da loja. Um boa noite, simples, mas carregado de algo que ainda não tinha nome. Helena percebia que aquele boa noite já não era igual a antes. Tinha intenção, tinha cuidado. Em casa, ela sentia uma calma nova. Não precisava preencher o tempo com distrações. Lia, organizava coisas, observava a noite pela janela. Às vezes pensava em André. Outras vezes apenas sentia uma presença tranquila, como se algo estivesse em ordem. O meio da história deles não era feito de expectativas. Era feito de constância, de dias comuns que juntos criavam algo sólido. André, por sua vez, começou a sentir que a cidade deixava de ser apenas cenário. Os lugares passaram a ter significado. A rua da loja, o som do sino, a presença de Helena, tudo isso começou a criar raízes. O único tento da história continuava assim, sem freios, sem comparações, sem pressa. Era um tempo de construção silenciosa, de aprendizado mútuo, de um amor que ainda não se dizia, mas já se sentia. Os dias continuaram passando sem anunciar mudanças, e isso, de alguma forma, fazia tudo parecer mais verdadeiro. Helena já não tentava identificar quando André chegaria. Ela apenas deixava a porta da loja aberta para o que viesse. Havia tardes em que o movimento era quase inexistente. Poucas pessoas entravam. O silêncio se espalhava pelo espaço como algo vivo. André costumava chegar nesses momentos. Sentava-se, apoiava os braços sobre o balcão e ficava ali, presente, sem interromper o ritmo de Helena. Ela gostava disso. Gostava de não precisar preencher o espaço com palavras. Algumas vezes, ele folheava um caderno qualquer, sem intenção real de comprar. Outras vezes, apenas observava Helena trabalhar, com um olhar tranquilo, sem pressa. Ela percebia esse olhar, mas não se sentia exposta. Sentia-se respeitada. O tempo parecia se ajustar àquela convivência silenciosa. Helena começou a reparar em detalhes do próprio dia que antes passavam despercebidos. O som distante dos carros no fim da tarde, a forma como a luz mudava dentro da loja conforme o sol se aproximava do horizonte, pequenos momentos que agora tinham espaço para existir. André fazia comentários simples sobre essas coisas. A luz fica diferente essa hora, ele disse uma vez. Fica, Helena respondeu. É quando o dia começa a se despedir. Ele ficou em silêncio depois disso, como se aquela frase tivesse tocado algo mais fundo. Algumas rotinas se firmaram sem que fossem combinadas.
André ajudava a fechar a loja quando estava por perto. Helena guardava as coisas com calma, sem acelerar. Quando terminavam, caminhavam juntos por alguns minutos, sem destino definido. Essas caminhadas não tinham conversa obrigatória. Às vezes falavam, às vezes apenas caminhavam. Helena sentia que aquele silêncio compartilhado era um tipo raro de intimidade. Ela não sentia necessidade de explicar quem era. André parecia entender sem perguntas. Houve dias em que André apareceu apenas para dizer oi e seguir caminho. Helena sentia uma leve alegria, discreta, quase imperceptível. Não por ele ter ficado, mas por ele ter lembrado. Isso era suficiente. Em casa, Helena passou a organizar o tempo com mais calma. Não sentia urgência em ocupar todas as horas. Lia mais devagar, observava a noite pela janela, pensava menos no que faltava e mais no que já existia. André também começou a sentir que algo se encaixava. A cidade parecia menos transitória, os dias menos dispersos. Ele não precisava fugir do silêncio quando estava com Helena. No contrário, o silêncio ali tinha lugar. Algumas vezes, ele se pegava pensando nela durante o dia, não como distração, mas como referência, como um ponto fixo. Houve uma tarde em que a loja fechou mais cedo. Helena avisou André, sem saber exatamente por quê. Ele apareceu mesmo assim. Ficaram sentados ali, com a porta fechada, apenas conversando sobre coisas simples. O tempo passou sem que percebessem. Quando André foi embora, Helena sentiu algo diferente. Não ausência, continuidade. O meio da história deles seguia assim, feito de pausas, de presença constante, de dias comuns que juntos se tornavam significativos. Nada ali era extraordinário, e justamente por isso era especial. Eles não falavam sobre o que estavam construindo, não porque evitassem, mas porque ainda não era necessário nomear. Algumas coisas crescem melhor quando não são apressadas. E assim, devagar, o meio se expandia. Calmo, seguro, inteiro. O tempo parecia ter feito um acordo silencioso com Helena. Ele não corria, também não parava, apenas seguia, permitindo que os dias se encaixassem uns nos outros com naturalidade. Ela já não pensava em André como alguém que vinha, ele simplesmente fazia parte. Parte da rotina, parte do espaço, parte daquele intervalo tranquilo entre o início e o fim do dia. Havia manhãs em que Helena organizava a loja com um cuidado quase ritualístico. Ajustava as prateleiras, alinhava os objetos, limpava o balcão. Sabia que talvez André aparecesse. Sabia que talvez não. E, curiosamente, isso já não fazia diferença. O que importava era a constância do que sentia. Quando ele chegava, não havia mudança brusca no ambiente. Nada se agitava. No contrário, tudo parecia se acomodar ainda mais. André tinha esse efeito. Ele não tomava espaço, ele criava espaço. Algumas vezes, sentava-se em silêncio enquanto Helena trabalhava. Outras vezes, fazia um comentário simples, quase distraído. E essas palavras pequenas acabavam ficando mais tempo com ela do que conversas longas. Aqui parece sempre calmo, ele disse uma vez. Acho que a gente aprende a desacelerar quando entra, ela respondeu. Ele concordou com um gesto leve, como quem sente mais do que pensa. Helena começou a perceber que seu próprio corpo reagia à presença dele. Não com ansiedade, mas com relaxamento. Os ombros relaxavam, a respiração ficava mais lenta, como se algo estivesse exatamente onde deveria estar. Os dias seguiram assim. Uns mais silenciosos, outros com pequenas trocas. Nada que precisasse ser registrado como especial. E ainda assim, tudo parecia importante. Algumas vezes, André ajudava a fechar a loja, outras vezes se despedia antes. Helena passou a reconhecer a forma como ele dizia até amanhã. Sempre simples, sempre calmo, sempre verdadeiro. Em casa, Helena sentia que os dias não terminavam quando ela fechava a porta. Eles continuavam dentro dela de um jeito tranquilo. Não havia mais aquela sensação de vazio no fim da noite. Apenas um descanso leve. André também começou a sentir que os dias tinham ganhado um contorno diferente. Ele se pegava organizando a própria rotina para não passar muito tempo longe daquele espaço, daquela presença. Não por obrigação, por escolha.
Houve tardes em que André caminhou junto sem dizer quase nada, apenas observando a cidade, o céu mudando de cor, as pessoas passando. Helena sentia que aquele silêncio dizia mais do que palavras. Ela não se perguntava mais onde aquilo ia dar, não porque não se importasse, mas porque confiava no caminho. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia a necessidade de antecipar o futuro. O meio da história deles continuava se expandindo assim, em passos pequenos, em dias comuns, em silêncios compartilhados. Nada ali era urgente, nada precisava ser acelerado. Era apenas um tempo de amadurecimento calmo, um espaço onde duas pessoas aprendiam, sem perceber, a existir juntas. E enquanto o mundo seguia seu ritmo apressado do lado de fora, ali dentro, na loja, nas caminhadas, nos encontros simples, tudo permanecia sereno, inteiro, no tempo exato que precisava ser. Os dias começaram a se parecer uns com os outros, e isso deixou de incomodar Helena. Pelo contrário, havia algo reconfortante nessa repetição. A sensação de que nada precisava ser reinventado para continuar fazendo sentido. Ela já não separava mais mentalmente os momentos em que André estava ou não estava. Tudo fazia parte do mesmo fluxo. Quando ele aparecia, era natural. Quando não, também. A loja seguia com seu movimento tranquilo. Pessoas entrando, escolhendo algo simples, indo embora. Helena atendia com atenção, mas sem pressa. André, quando estava ali, observava tudo com aquele olhar calmo, como se estivesse aprendendo algo apenas por estar presente. Havia tardes em que ele ficava quase invisível, sentado em silêncio, respeitando o espaço. Helena sentia essa presença como algo firme, constante, que não exigia resposta. Ela começou a perceber como isso a deixava mais à vontade consigo mesma. Algumas conversas surgiam de forma espontânea, não longas, não profundas demais, apenas suficientes. "Você gosta de finais de tarde?" Ele perguntou uma vez. "Gosto", ela respondeu. "É quando o dia não pede mais nada." Ele concordou com um gesto lento, como se aquela frase tivesse traduzido algo que ele próprio sentia. Os dias nublados tinham um efeito especial sobre a loja. A luz ficava mais suave, o som da rua diminuía. André parecia gostar desses dias. Ficava mais quieto, mais observador. Helena também se sentia diferente nesses momentos, mais introspectiva, mais conectada ao presente. Às vezes, quando André se levantava para ir embora, ele demorava um pouco mais perto da porta. Não dizia nada, apenas ficava ali, como se estivesse se despedindo do ambiente inteiro, não só dela. Helena notava, não comentava. Algumas coisas eram melhores assim. As caminhadas depois do expediente continuaram acontecendo, sem regularidade fixa. Algumas semanas mais frequentes, outras menos, mas quando aconteciam tinham sempre o mesmo tom, leve, silencioso, confortável. Eles caminhavam lado a lado, sem tocar, sem pressa. Observavam o céu, as luzes da cidade, o movimento diminuindo conforme a noite avançava. Helena sentia que aquele era um tempo que não precisava ser preenchido, apenas vivido. Em casa, ela passou a dormir melhor, acordava com menos peso, não porque a vida tivesse mudado, mas porque algo dentro dela estava mais alinhado. André também sentia isso. Começou a perceber que não precisava fugir do silêncio, que estar ali, sem grandes expectativas, era suficiente. Ele gostava da previsibilidade suave dos encontros, da forma como nada era exigido, da liberdade de apenas ser. Houve uma tarde em que Helena ficou olhando a loja depois de fechar. As luzes apagadas, o espaço em silêncio. André estava ali. "Esse lugar diz muito sobre você", ele comentou. "O que exatamente?" Ela perguntou. "Que você sabe cuidar do que é simples." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela frase a tocou de um jeito calmo, profundo. Eles ficaram ali mais um pouco, sem conversa, sem pressa para ir embora.
O meio da história deles seguia se estendendo assim, de pausas, de observação, de presença constante. Nada ali era intenso demais, nada era vazio. Era um tempo de construção silenciosa, um tempo que não chamava a atenção, mas sustentava tudo o que viria depois. E enquanto os dias continuavam passando, Helena e André permaneciam ali, vivendo esse meio longo, calmo e seguro, como se o mundo tivesse diminuído o ritmo só para permitir que algo verdadeiro se formasse. Os dias começaram a se empilhar uns sobre os outros de maneira quase imperceptível. Helena já não contava semanas, contava sensações, e quase todas envolviam a mesma calma constante. Ela percebia que o corpo reconhecia a presença de André antes mesmo da mente registrar. O som da porta, o leve movimento no ar da loja, a forma como ele se aproxima sem interromper nada, tudo isso já fazia parte do ambiente. Havia algo reconfortante em saber que ele não vinha para mudar o dia, mas para caminhar dentro dele. Algumas tardes eram especialmente silenciosas, a rua vazia, o céu claro demais ou nublado demais, como se o mundo estivesse suspenso. André costumava chegar nesses momentos. Sentava-se, apoiava os braços no balcão e ficava ali, olhando sem procurar nada específico. Helena continuava trabalhando, organizando, ajustando pequenos detalhes. Não sentia necessidade de falar. Sabia que o silêncio não seria mal interpretado. Ela começou a perceber que já não sentia aquela antiga solidão que costumava aparecer no meio do dia, não porque estivesse sempre acompanhada, mas porque se sentia conectada, mesmo quando estava sozinha. André, por sua vez, sentia algo semelhante. Ele começou a perceber que não precisava explicar sua presença, não precisava justificar o tempo que passava ali. Tudo era aceito com naturalidade. Algumas conversas surgiam quase por acaso. Um comentário sobre o clima, uma observação sobre alguém que passou pela vitrine, um detalhe qualquer que se transformava em assunto por alguns minutos. Você já reparou como as pessoas sempre entram aqui mais devagar? Ele disse uma vez. Acho que o lugar pede isso, como se fosse impossível ter pressa aqui dentro. Ele sorriu, concordando em silêncio. As caminhadas depois do expediente continuaram sendo parte da rotina, mas sem frequência definida. Quando aconteciam, eram tranquilas. Andavam lado a lado, às vezes um pouco afastados, às vezes mais próximos, sempre respeitando o espaço. Não falavam sobre o futuro, não falavam sobre o que eram, falavam sobre o agora, e isso parecia suficiente. Helena começou a notar que se sentia mais aberta ao mundo. Pequenas coisas a emocionavam, um pôr do sol diferente, um gesto simples de alguém desconhecido. Era como se o olhar dela tivesse se suavizado. André também parecia mais presente, menos disperso. Ele se sentia ancorado naquele espaço, naquela rotina compartilhada, mesmo que silenciosa. Houve um dia em que ele chegou mais cedo do que o habitual. A loja ainda estava vazia. Ficaram ali conversando por mais tempo do que o costume. Nada importante foi dito, e ainda assim, o momento ficou guardado. Quando ele foi embora, Helena percebeu que sentia algo diferente. Não expectativa, continuidade. O meio da história deles seguia se estendendo dessa forma, em dias que não pediam mudança, em encontros que não exigiam definição, em um tempo que parecia respeitar os dois. Nada ali era intenso demais, nada era vazio. Era um tempo de construção silenciosa, um tempo que não chamava a atenção, mas sustentava tudo o que viria depois. E enquanto os dias continuavam passando, Helena e André permaneciam ali, vivendo esse meio longo, calmo e seguro, como se o mundo tivesse diminuído o ritmo só para permitir que algo verdadeiro se formasse. Os dias seguiam com uma constância que já não surpreendia a Helena. Ela acordava, preparava o café, abria a loja e deixava que o dia se acomodasse no ritmo que escolhesse. Não tentava controlar, apenas acompanhava. André continuava surgindo sem avisar, às vezes mais cedo,
às vezes mais tarde, às vezes apenas por alguns minutos. Outras vezes ficava quase todo o fim de tarde. Helena já não se perguntava o motivo. Não precisava. Quando ele entrava, ela sentia uma espécie de ajuste interno, como se tudo se organizasse um pouco melhor. Nada mudava por fora, mas por dentro, algo se aquietava. A loja parecia ainda mais silenciosa nesses momentos. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio, como se estivesse sendo ocupado por algo invisível, mas firme. Helena começou a reparar que seus próprios gestos ficavam mais lentos quando André estava ali. Ela não acelerava para terminar nada, não sentia pressa de fechar a loja, nem ansiedade pelo que vinha depois. Apenas fazia o que precisava ser feito, no tempo certo. André observava isso com atenção discreta. Gostava do jeito como Helena se movia pelo espaço, do cuidado com que ajeitava cada coisa, da forma como parecia estar inteira em cada gesto. Algumas conversas surgiam sem intenção, um comentário sobre o dia, sobre alguém que entrou na loja, sobre algo que viram na rua, e logo se dissolviam em silêncio de novo. Esse vai e vem entre palavras e silêncio se tornou natural. Havia tardes em que André ficava mais quieto do que o normal. Helena percebia, mas não perguntava, apenas mantinha a presença, e isso parecia suficiente para ele. Outras vezes era Helena quem estava mais recolhida. André respeitava. Não exigia conversa, não forçava a aproximação. Apenas permanecia ali, como alguém que entende que estar junto não significa ocupar todo o espaço. As caminhadas depois do expediente continuaram acontecendo de forma espontânea. Não eram longas, às vezes apenas alguns quarteirões, mas sempre traziam uma sensação de continuidade, como se o dia não terminasse de forma abrupta. Helena gostava de caminhar ao lado de André sem precisar falar. O som dos passos, o movimento lento da cidade, as luzes começando a se acender. Tudo parecia mais suave nesses momentos. Ela começou a perceber que já não se sentia deslocada no próprio dia. Não havia mais aquela sensação de que algo faltava, mesmo sem saber o que. André também sentia que havia encontrado um lugar onde podia simplesmente estar, sem precisar se explicar, sem precisar provar nada. Houve um dia em que ficaram mais tempo em silêncio do que de costume. André estava sentado perto da porta. Helena organizava a loja. Nenhum dos dois sentiu necessidade de falar. Quando ele se levantou para ir embora, disse apenas: "Gosto de ficar aqui." Helena assentiu, com um sorriso leve. "Eu também." Nada mais foi dito, e nada mais precisava ser. O meio da história deles continuava se estendendo assim, em dias que não pediam decisão, em encontros que não exigiam definição, em uma presença que se tornava cada vez mais familiar. Nada ali era intenso demais, nada era frágil. Era um tempo de permanência, de construção silenciosa, de duas vidas aprendendo a dividir o mesmo ritmo, sem precisar apressar o próximo passo. E enquanto os dias continuavam passando, Helena e André permaneciam ali, vivendo esse meio longo, calmo e seguro, como se o tempo tivesse decidido andar exatamente na velocidade deles. Os dias começaram a ganhar uma textura diferente para Helena. Não eram apenas sucessões de horas compridas. Tinham densidade, tinham pausa, tinham pequenos intervalos de atenção que antes passavam despercebidos. Ela percebia isso principalmente nos momentos em que André estava ali, mesmo sem fazer nada específico. Ele se sentava, observava, respirava fundo, como se aquele espaço permitisse que ele desacelerasse sem culpa. Helena gostava de ver isso acontecer. A loja continuava sendo um lugar simples, mas agora parecia conter algo a mais. Não era algo visível, era sentido, como se cada prateleira, cada objeto tivesse absorvido um pouco daquela convivência silenciosa. Algumas tardes eram atravessadas quase inteiras em silêncio. André ficava ali, folheando algo, olhando a rua,
mexendo distraidamente em um caderno. Helena organizava, limpava, atendia a algum ou outro, e tudo fluía. Ela começou a perceber que aquele silêncio compartilhado não criava distância, criava proximidade. Uma proximidade sem expectativa, sem cobrança, sem medo. André, por sua vez, sentia que ali ele não precisava performar, não precisava ser interessante, nem engraçado, nem produtivo. Podia apenas existir. E isso, para ele, era raro. Às vezes, Helena sentia vontade de dizer algo e não dizia, não por insegurança, mas porque percebia que não era necessário. O silêncio também falava. Outras vezes, uma frase simples surgia do nada. "O dia está mais lento hoje", ele comentou. "Talvez porque a gente esteja", ela respondeu. Ele sorriu, como quem reconhece algo importante. Os dias continuaram se organizando assim, sem marcos claros, sem datas para lembrar, apenas uma sequência de momentos tranquilos. Helena passou a se sentir mais confortável com a própria rotina. Não desejava fugir dela, não sentia necessidade de grandes mudanças. O que existia já parecia suficiente. André também começou a sentir que os dias tinham menos ruído. Ele não carregava mais aquela sensação de estar sempre atrasado para algo indefinido. Estar ali o ajudava a se ancorar no presente. Houve tardes em que eles caminharam juntos depois do expediente e não trocaram mais do que algumas palavras. Mesmo assim, Helena voltava para casa sentindo que algo tinha sido compartilhado. Não experiências, não histórias, mas presença. Ela começou a notar que já não pensava tanto em si mesma como alguém sozinha, não porque tivesse alguém ao lado o tempo todo, mas porque se sentia acompanhada de uma forma mais profunda. André sentia algo parecido. A ideia de solidão já não parecia tão próxima, não porque tivesse desaparecido, mas porque agora tinha um contraponto. O meio da história deles continuava se estendendo assim, em dias que não pediam explicação, em silêncios que não causavam desconforto, em uma convivência que se tornava cada vez mais natural. Nada ali era apressado, nada era frágil. Era um tempo de permanência silenciosa, um tempo em que o amor ainda não se dizia, mas já se reconhecia, no cuidado, na calma, na escolha diária de estar. E enquanto o mundo seguia em seu ritmo acelerado do lado de fora, Helena e André permaneciam ali, vivendo esse meio longo, calmo e seguro, como se o tempo tivesse decidido andar exatamente na velocidade deles. O tempo passou a ser algo gentil com Helena. Ele não exigia decisões, não cobrava mudanças. Apenas se deixava viver. E ela aceitou isso com uma naturalidade que nunca tinha experimentado antes. Os dias se sucediam com uma espécie de harmonia silenciosa. A loja abria, o sino tocava algumas vezes, as pessoas entravam e saíam. André aparecia em algum momento, às vezes cedo, às vezes perto do fechamento. Nunca avisava, nunca precisava. Helena começou a perceber que já não se surpreendia com a presença dele. Era como se ele sempre tivesse estado ali, mesmo antes de chegar. Uma presença antecipada, sentida mais do que vista. Em algumas tardes, André ficava sentado perto da vitrine, observando a rua com atenção tranquila. Helena gostava de vê-lo assim, sem pressa, como se o mundo pudesse esperar. Aquela calma parecia contagiosa. Ela organizava a loja com movimentos suaves, sem ansiedade. Não sentia mais a necessidade de terminar tudo rapidamente. O tempo tinha deixado de ser um adversário. As conversas vinham e iam sem obrigação de continuidade. Às vezes falavam sobre algo que tinham visto, às vezes comentavam algo do dia, outras vezes apenas dividiam o mesmo espaço em silêncio. Helena percebeu que esse silêncio não era vazio, ele tinha textura, tinha conforto. André, por sua vez, sentia que aquele lugar lhe oferecia algo raro, permissão para existir sem expectativas,
Não precisava explicar quem era, nem justificar o tempo que passava ali. Tudo era aceito com simplicidade. Houve dias em que Helena estava mais introspectiva. André percebia e respeitava. Não tentava animá-la, apenas permanecia ali, criando uma sensação de apoio silencioso. Em outros dias era André quem parecia mais distante. Helena entendia, não perguntava, apenas seguia com o dia, deixando espaço para que ele estivesse ali do jeito que conseguisse. As caminhadas depois do expediente continuaram acontecendo sem planejamento. Às vezes curtas, às vezes um pouco mais longas, sempre tranquilas. O som dos passos, as luzes da rua, o céu escurecendo lentamente. Helena sentia que aquelas caminhadas não serviam para chegar a algum lugar, serviam para permanecer. Ela começou a perceber que já não sentia aquela antiga inquietação, aquela sensação de que algo estava faltando, não porque tudo estivesse completo, mas porque tudo estava em processo. E isso era suficiente. André também sentia que os dias tinham encontrado um ritmo mais humano, menos apressado, menos ruidoso. Ele gostava disso. Gostava de como a presença de Helena tornava tudo mais simples. Houve uma tarde em que ficaram na loja depois de fechar, apenas sentados, conversando pouco. O tempo passou sem que percebessem. Quando André se levantou para ir embora, hesitou por um segundo. É bom ficar aqui, ele disse, quase como um pensamento em voz alta. Helena sorriu, sentindo o peso leve daquela frase. Também acho. E ficou nisso. O meio da história deles continuava se estendendo dessa forma, em dias que não pediam definição, em encontros que não exigiam explicação, em uma convivência que se tornava cada vez mais natural. Nada ali era urgente, nada precisava ser definido. Era apenas um tempo de permanência, um tempo em que o amor, ainda sem nome, crescia de forma discreta, segura, respeitando o ritmo de quem o vivia. E enquanto os dias continuavam passando, Helena e André permaneciam ali, deixando que esse meio se alongasse o quanto fosse necessário, porque no fundo, ambos sabiam que não havia motivo algum para apressar aquilo que estava se construindo tão bem. Os dias continuavam se acomodando uns dentro dos outros com uma naturalidade quase silenciosa. Helena já não tentava marcar o tempo por acontecimentos. O que existia agora eram sensações prolongadas, que se estendiam de um dia ao outro sem se perder. Ela abria a loja todas as manhãs com o mesmo cuidado. Ajustava os objetos, alinhava as prateleiras, limpava o balcão. Cada gesto era feito sem pressa, como se aquele ritual fosse uma forma de manter tudo em equilíbrio. André surgia em algum momento do dia, às vezes logo depois do almoço, outras vezes apenas perto do fim da tarde. Helena já não se perguntava se ele viria, apenas aceitava quando acontecia. Quando ele entrava, não havia anúncio, não havia mudança brusca. Era como se ele já estivesse ali antes mesmo de chegar. Algumas tardes eram especialmente tranquilas, pouco movimento, a rua quase vazia. Nessas horas, André ficava mais quieto do que o normal. Observava a loja, os detalhes, a luz entrando pela vitrine. Helena sentia que aquele silêncio compartilhado era uma forma de cuidado. Ela não precisava explicar nada, ele não exigia nada. Com o passar do tempo, Helena começou a perceber que se sentia mais presente em cada coisa que fazia. Não se distraía tanto, não antecipava tanto o que viria depois. Estava ali, inteira, vivendo o agora. André parecia sentir o mesmo. Ele se acomodava no espaço como alguém que finalmente encontrou um lugar onde não precisava se defender, onde podia baixar a guarda. As conversas continuavam simples, pequenas observações, frases soltas, comentários leves, nada que precisasse ser aprofundado, nada que ficasse pesado. Esse lugar sempre parece igual, ele comentou um dia. Acho que ele só muda devagar, Helena respondeu. Ele ficou em silêncio depois disso, como se aquela frase tivesse se encaixado em algo maior.
As caminhadas depois do expediente continuaram acontecendo sem regularidade fixa. Quando aconteciam, eram quase sempre silenciosas. Às vezes trocavam algumas palavras, outras vezes apenas caminhavam, ouvindo os sons da cidade diminuindo lentamente. Helena gostava desses momentos, não porque esperasse algo deles, mas porque se sentia acompanhada sem ser invadida. Ela começou a perceber que já não se sentia pressionada pelo futuro. Não precisava saber o que viria depois. O presente era suficiente. André também sentia essa leveza. Ele não precisava projetar nada. Estar ali já era um tipo de escolha. Houve uma tarde em que Helena fechou a loja um pouco mais cedo. André apareceu logo depois, sem saber disso. Ficaram ali sentados, conversando pouco, observando o espaço vazio. O tempo passou sem que percebessem. Quando André foi embora, Helena sentiu algo simples e profundo: continuidade. Nada tinha mudado, e ainda assim, tudo estava em movimento. O meio da história dele seguia se estendendo dessa forma, em dias que não pediam respostas, em silêncios que não causavam desconforto, em uma presença que se tornava cada vez mais familiar. Nada ali era urgente, nada precisava ser definido. Era apenas um tempo de permanência, um tempo em que o amor, ainda sem nome, crescia de forma discreta, segura, respeitando o ritmo de quem o vivia. E enquanto os dias continuavam passando, Helena e André permaneciam ali, deixando que esse meio se alongasse o quanto fosse necessário, porque no fundo, ambos sabiam que não havia motivo algum para apressar aquilo que estava se construindo tão bem. Os dias passaram a acontecer sem que Helena sentisse necessidade de diferenciá-los. Segunda, terça ou quinta já não faziam tanta diferença. O que importava era o fluxo tranquilo que se mantinha, dia após dia, quase intacto. Ela abria a loja com a mesma calma. O sino da porta tocava algumas vezes. Pessoas entravam, escolhiam algo simples, saíam. Nada extraordinário. E ainda assim, tudo parecia suficiente. André continuava aparecendo em algum momento. Às vezes apenas passava, ficava alguns minutos e seguia caminho. Outras vezes permanecia mais tempo, quase como se aquele fosse um lugar onde ele pudesse descansar do mundo. Helena percebia isso e respeitava. Ela não fazia perguntas, não buscava entender demais, apenas permitia que a presença dele existisse ali, do jeito que fosse. Em algumas tardes, André se sentava perto da vitrine e ficava observando o movimento da rua. Helena gostava de vê-lo assim, quieto, atento ao que estava fora e dentro ao mesmo tempo. Ela continuava organizando a loja, sentindo que aquele silêncio compartilhado não precisava ser quebrado. Era um silêncio confortável, um silêncio que não afastava. Helena começou a notar como seu próprio ritmo tinha mudado. Ela já não se sentia pressionada a produzir, a fazer, a resolver. O dia acontecia no tempo certo, e ela a acompanhava. André também parecia mais calmo, menos disperso. Ele se sentia acolhido naquele espaço simples, naquela rotina que não exigia explicações. Algumas conversas surgiam quase sem intenção. Um comentário sobre o céu, uma observação sobre alguém que passou, um detalhe pequeno que ganhava alguns minutos de atenção antes de desaparecer de novo. Parece que aqui tudo fica mais devagar, André comentou certa vez. Talvez porque ninguém venha para cá com pressa, Helena respondeu. Ele concordou com um gesto lento, como quem sente mais do que pensa. As caminhadas depois do expediente continuaram fazendo parte dos dias deles, sem regra fixa. Às vezes apenas alguns metros, outras vezes um pouco mais, sempre tranquilas. Eles caminhavam lado a lado, sentindo o dia se encerrar aos poucos, o barulho da cidade diminuindo, as luzes se acendendo, o céu escurecendo devagar. Helena sentia que aqueles momentos não precisavam levar a lugar nenhum. Eles já eram o destino. Em casa, ela passou a sentir uma tranquilidade constante. Não uma felicidade intensa, mas uma paz firme, que permanecia mesmo nos dias mais silenciosos. André também sentia algo semelhante. Ele já não se sentia deslocado, não precisava procurar algo além do que já existia. Houve uma tarde em que ficaram na loja depois de fechar.
Não estavam conversando, apenas sentados, cada um em seus pensamentos. Ainda assim, havia uma sensação clara de companhia. Quando André se levantou para ir embora, disse apenas: "Gosto desse tempo aqui." Helena sorriu de leve. "Eu também." Nada mais foi dito. O meio da história deles seguia se estendendo assim, em dias que não pediam definição, em presenças que não exigiam esforço, em um tempo que parecia respeitar exatamente o ritmo dos dois. Nada ali era urgente, nada precisava ser nomeado. Era apenas um período longo de construção silenciosa, onde o amor ainda não se anunciava, mas já se fortalecia, firme, calmo, verdadeiro. E enquanto o mundo lá fora seguia acelerado, Helena e André permaneciam ali, permitindo que esse meio se alongasse o quanto fosse necessário, porque no fundo, ambos sabiam que algumas coisas só se constroem quando não são apressadas. O passar do tempo já não chamava a atenção, ele simplesmente acontecia, como se decidisse caminhar ao lado de Helena em vez de correr à frente. Os dias não exigiam pressa, nem explicações. Eles apenas se apresentavam, um após o outro, sempre parecidos, sempre suficientes. Helena percebia que já não se organizava a rotina pensando no depois. Não antecipava a noite enquanto o dia ainda estava acontecendo. Cada momento parecia ocupar o espaço certo, sem invadir o seguinte. A loja continuava sendo um lugar simples, mas agora carregava uma sensação de abrigo. As pessoas entravam mais devagar, falavam mais baixo, saíam com a mesma calma. André parecia fazer parte dessa atmosfera, como se tivesse se ajustado perfeitamente a ela. Em algumas tardes, ele chegava e ficava parado por alguns segundos, só observando o espaço. Helena notava esse gesto, mas não comentava. Sabia que aquele pequeno silêncio inicial era a forma dele se acomodar. Depois disso, tudo seguia. André sentava, Helena trabalhava, o mundo lá fora continuava girando. Às vezes trocavam algumas palavras, outras vezes não, e nenhuma dessas possibilidades parecia melhor do que a outra. Helena começou a perceber que seu corpo reconhecia aquele ritmo como algo seguro. Não havia tensão nos ombros, não havia inquietação no peito, apenas uma sensação constante de estar exatamente onde precisava estar. Ela não sentia vontade de apressar nada, nem os dias, nem as conversas, nem o que ainda não havia sido dito. André também parecia mais inteiro, ele já não chegava carregando o peso do dia. Era como se deixasse tudo do lado de fora da loja. Quando entrava, o tom da respiração mudava, o olhar ficava mais sereno. Havia tardes em que ele ficava apenas alguns minutos, dizia oi, sorria, trocava uma frase curta e ia embora. Helena sentia uma leve alegria com isso, não pela duração, mas pela lembrança. Outros dias ele ficava mais tempo, ajudava a organizar algo, segurava a porta quando alguém entrava, comentava sobre o movimento da rua, pequenos gestos que não pediam reconhecimento. As caminhadas depois do expediente continuaram acontecendo sem aviso. Quando surgiam, eram tranquilas, caminhavam lado a lado, sentindo o dia se dissolver lentamente. Às vezes falavam sobre algo simples, às vezes apenas caminhavam. Helena gostava especialmente desses momentos em que não havia conversa. O silêncio não criava distância, criava conexão. Ela começou a notar que já não se sentia pressionada a definir o que estava vivendo. Não precisava de rótulos, nem de promessas. O presente era firme o bastante para sustentá-la. André sentia algo parecido. Ele não se perguntava mais onde aquilo ia dar. Estar ali já era uma escolha suficiente. Houve uma tarde em que ficaram na loja depois de fechar. Não estavam conversando, apenas sentados, cada um em seus pensamentos. Ainda assim havia uma sensação clara de companhia. Quando André se levantou para ir embora, disse apenas: "Gosto desse tempo aqui." Helena sorriu de leve. "Eu também." Nada mais foi dito. O meio da história deles seguia se estendendo assim, em dias que não pediam mudança, em presenças que não exigiam esforço, em um tempo que parecia respeitar exatamente o ritmo dos dois. Nada ali era urgente, nada precisava ser nomeado. Era apenas um período longo de construção silenciosa, onde o amor ainda não se anunciava, mas já se fortalecia, firme, calmo, verdadeiro.
E enquanto o mundo lá fora seguia acelerado, Helena e André permaneciam ali, permitindo que esse meio se alongasse o quanto fosse necessário. Porque no fundo, ambos sabiam que algumas coisas só se constroem quando não são apressadas. Enquanto os dias continuavam passando, Helena e André permaneciam ali, permitindo que esse meio se alongasse o quanto fosse necessário. Porque no fundo, ambos sabiam que algumas coisas só se constroem quando não são apressadas.